Em linhas gerais, pode-se dizer que o liberalismo é uma corrente política que tem por base a liberdade, destacadamente a liberdade individual. A liberdade, portanto, é um valor ou princípio político do liberalismo. Mas essa é uma descrição bem ampla desse nome que é de orgulho para uns e xingamento para outros. Do que se trata o liberalismo? Do que é feito? Como é que se alimenta? Meu nome é Frank Willis e este é mais um episódio do Esclarecimento. Vamos começar pelo seguinte tópico. O que se entende por liberdade? Porque a depender de como se define o conceito de liberdade, a noção de liberalismo adotada pode variar, assim como varia que tipo de liberdade o Estado deve proteger. Nesse sentido, ao menos 3 noções de liberdade podem ser abordadas: a liberdade negativa, a positiva e a republicana. Tanto a negativa quanto a positiva foram abordadas no episódio anterior, ao se falar do Isaiah Berlin. Com relação à liberdade negativa, eu disse o seguinte: por liberdade negativa, ele a entende como a ausência de coerção, onde a coerção é a existência de alguém nos forçando a agir de certa maneira ou nos impedindo, restringindo de agir de certa maneira. Com relação à liberdade positiva, eu disse o seguinte: por liberdade positiva, ele tende à possibilidade ou o fato de uma pessoa agir de modo a ter controle da sua vida. Ou seja, uma pessoa é livre se realmente faz aquilo que objetiva. A liberdade positiva, portanto, permite que as pessoas se autorrealizem através das próprias ações que escolheram para a sua vida. Por último, em relação à liberdade republicana, esta deve ser entendida como o oposto de dominação ou escravidão. Isso significa que uma pessoa é livre quando não está sobre o arbítrio de outra pessoa, devendo o Estado proteger as pessoas do poder arbitrário de outras pessoas e do poder arbitrário do próprio Estado. Os liberais não se dividem apenas a respeito da concepção de liberdade. Um outro tópico do liberalismo é a divisão em relação ao status moral da propriedade privada e da organização do mercado. É possível caracterizar essa divisão, aliás, entre o liberalismo clássico e o novo liberalismo. O liberalismo clássico, sendo hoje mais frequentemente associado ao libertarianismo, insiste num sistema econômico baseado na propriedade privada. A ideia é que esse sistema seria o único consistente com a liberdade individual, permitindo que as pessoas vivam suas vidas da maneira que bem entenderem. Mas é possível ir além. Libertários argumentam, por exemplo, que a propriedade seria, na verdade, uma forma de liberdade. Outros libertários argumentam que liberdade e propriedade são a mesma coisa, defendendo-se a partir disso que os demais direitos, como por exemplo o direito à liberdade, são formas de propriedade. No fim, a realização da liberdade de um indivíduo se daria pela organização do mercado baseado na propriedade privada. As pessoas são livres, portanto, se podem fundar empresas para aumentar o seu capital, se podem fazer contratos e vender seu trabalho, se podem investir e guardar seus bens e por aí vai. O novo liberalismo, entretanto, parte de alguns desafios contra a íntima relação entre liberdade e propriedade privada embasada na organização do mercado. Que desafios foram esses? Acreditava-se, e tem gente que ainda acredita nisso, que o livre mercado traria prosperidade à sociedade. Só que muitos liberais, a partir do século XIX e século XX, passaram a questionar isso. Ou seja, o mercado baseado em propriedade privada tendia à estabilidade e geraria uma alta taxa de desemprego, por exemplo. Isso os fizeram duvidar que uma fundação adequada para a sociedade estaria no sistema econômico baseado na propriedade privada. Soma-se a isso a crescente perca de fé no mercado enquanto o mesmo aumentava para uma maior supervisão ou intervenção do Estado nesse mercado.
Um exemplo disso estaria no New Deal. O liberalismo ele começa a ser criticado, pois a forma de se entender a economia, essa ideia de que o mercado ele se autorregula, aquela ideia de Adam Smith, começa a ser criticada no seguinte ponto: será que não era melhor o Estado regular a economia, fiscalizar os processos econômicos? Será que é positivo deixar o mercado livre, sem uma interferência estatal? Então, essa ideia da implantação de políticas intervencionistas começa a ganhar força nos Estados Unidos e também não só na classe política, mas entre o povo. Um outro motivo que embasa esse desafio está no crescimento da seguinte convicção: a de que o direito à propriedade alimentava uma desigualdade injusta de poder. Por trás da mera igualdade formal estava, na prática, uma falha sistemática em assegurar às pessoas, no geral, a liberdade no sentido positivo. Nesse sentido, é por isso que o maior ou mais conhecido representante desse novo liberalismo seria o John Rawls e a sua teoria da justiça, que focava no desenvolvimento de uma teoria da justiça social. O que se pode ressaltar nessa teoria em relação ao desafio da propriedade privada? O princípio da diferença. Um outro ponto de divisão entre os liberais está na resposta a ser dada a grupos que não têm valores ou políticas liberais. Tais grupos podem, por exemplo, negar o acesso à educação a alguns de seus membros, restringir a liberdade de expressão para alguns deles ou organizar-se em um sistema desigual de castas. Um grupo liberal deveria interferir? Se sim, quando? Quando a intervenção é no âmbito internacional, e se considerarmos a posição do John Stuart Mill no ensaio Algumas Palavras sobre Não Intervenção, uma resposta seria a de intervir. Ora, grupos neoliberais seriam bárbaros, não civilizados, restando as regras da moralidade comum entre os seres humanos o único meio de se relacionar com os membros desse grupo. Bom, não preciso explicar porque uma visão assim é imperialista e racista. Mas a coisa muda para o Mill quando a intervenção se dá sobre grupos não civilizados. Aqui, o Mill é contra a intervenção, pois as pessoas desse grupo lutariam pela sua liberdade em caso de intervenção. Uma outra resposta à intervenção, mas agora não sendo uma resposta de John Stuart Mill, é a de que ela não deveria ocorrer por ser moralmente condenável. A ideia é que os grupos ou alguma pessoa nele podem cometer erros, assim como os liberais cometem erros dentro do seu grupo. Tem quem defenda, ao invés de ser proposto uma intervenção, que se tolere grupos não liberais. Ou seja, que se especifique até que ponto deve-se tolerar tais grupos ou a sua cultura. John Rawls, por exemplo, advoga que deveria ser feita uma distinção entre sociedades não liberais decentes de estados criminosos. Ora, sociedades não liberais decentes, assim como os liberais, não toleram os estados criminosos por eles ignorarem, por exemplo, os direitos humanos. Nesse sentido, além de intervenção, uma outra resposta a esses estados seria a imposição de sanções. Agora, e quando a intervenção é no âmbito doméstico? Bom, grupos não liberais dentro de sociedades existem, como por exemplo os grupos religiosos. Uma das discussões que isso causa, focando especificamente na parte religiosa, é a seguinte: até que ponto comunidades religiosas e outras comunidades não liberais têm permissão para se isentarem das exigências dos estados liberais? Ou seja, até que ponto acomodar grupos religiosos que têm fortes objeções a políticas públicas de estados liberais? Pega, por exemplo, o caso Wisconsin versus Yoder, lá dos Estados Unidos. A Suprema Corte de lá, o STF deles, confirmou o direito de um pai Amish de remover o seu filho da escola aos 14 anos e, consequentemente, de evitar sua escolarização compulsória. O ponto dessa remoção está em evitar que o filho tenha influências seculares que possam demolir o estilo de vida tradicional dos Amish.
pois essa comunidade religiosa toma conta da educação de suas crianças. Tem quem defenda que os Estados Unidos deveriam intervir nesse caso, dado os seus princípios liberais. Uma razão a favor dessa intervenção seria de que o Estado proveria às crianças da comunidade Amish o direito de sair dessa comunidade, caso desejassem, ocorrendo isso por meio da educação. Uma outra razão a favor seria de proteger o direito dessas crianças a um futuro aberto e autônomo. Uma terceira razão estaria na ideia de garantir que essas crianças tenham as ferramentas cognitivas necessárias para os seus futuros papéis como cidadãos. Olá pessoal! Suave na nave? Aqui quem fala é o Frank Willis e eu sou licenciado em Filosofia pela UFAM e o faz tudo desse podcast. Bom, este é o 4º episódio da 2ª temporada do Esclarecimento, em que trato de filosofia política. Em relação às referências que embasam esse episódio, a principal é o capítulo Liberalismo, que está no livro Textos Selecionados de Filosofia Política. O capítulo é uma tradução do verbete de mesmo nome da Enciclopédia Stanford de Filosofia e é de autoria do Gerald Gauss, Shane D. Cortland e Severin Schmitz. Pelo menos eu espero ter falado corretamente os nomes. Além disso, eu gostaria de agradecer as contribuições financeiras de Felipe Weise, Laira Maressa, Camila Russo, Paloma Coelho, Heloísa Mascarenhas e Jéssica Soares. Caso desejem apoiar esse podcast, só mandar um pix para esclarecimentopodcast@gmail.com ou, para saber mais, ir no link esclarecimentopodcast.wordpress.com/financie. Por fim, não deixe de nos acompanhar. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é @esclarecimento, tudo junto em minúsculo também. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.